Bem-vindos a mais um Rosadas Cast. Eu sou o Jonathan Santos. Eu sou o Felipe Canazaro. E eu sou o Leandro Rosadas. Leandro, hoje o podcast vai ser sobre padaria. Finalmente decidiram falar sobre padaria. Finalmente. E a pergunta de hoje é: vale a pena ter padaria? Cara, vale a pena pra caramba. E assim, Calma, deixa eu responder. Quero fazer duas. Tá afobado? Por dois motivos. Primeiro, porque padaria dá muito lucro. Segundo, porque padaria faz com que o cliente venha 2 vezes por dia na loja. Agora, quando a gente fala de um negócio que é só padaria, sei lá, você tem um negócio que é só padaria com um pouquinho de mercearia. É um bom negócio, também dá muito lucro, mas fatura pouco. E a única forma que eu vejo para que esse negócio que dá muito lucro, mas fatura pouco, faturar mais, é se você tiver alguns produtos de padaria que tem valor agregado alto, como torta, por exemplo. E passar a vender kit fest e tal, porque foi a única padaria que eu tive contato, tive oportunidade de trabalhar, ajudar a organizar, ajudar a abrir filial, e eles vendiam quase R$1 milhão por mês de padaria. E detalhe, dava quase 20% de lucro líquido. É um negócio lindo, só que não é um negócio de alto volume. Esse é o maior problema, mas é um negócio lindo, dá um dinheiro muito bom. No caso, você mencionou aí a questão do valor agregado do produto, né? Especificamente você mencionou a questão do kit festa. No caso, a gente está falando de bazar, né? O bazarzinho da festa e tal. Ou seria os produtos relacionados a... Não, eu estou falando kit festa é vender torta com salgadinho frito na hora e refrigerante 2 litros. Caramba, isso dá resultado mesmo? Dá. Eu conheci uma empresa, eu dei consultoria inclusive para ela, que ela faturava quase R$1 milhão por mês vendendo isso. E é o caminho para você ter uma venda acelerada absurda. Então, aproveitando que você falou a questão do salgadinho e tudo mais, a loja, tanto o mercado quanto a padaria, né? Que tem lanchonete, tem a parte de salgado, de forno e tal, lugar para a pessoa sentar, lanchar. Vale a pena ter? Vale se você tiver operação para poder organizar isso, mas dá um resultado muito bom. A gente deu consultoria com um supermercado, aqui no Rio mesmo, que hoje para mim a padaria dele é top. Ela representa acho que 7,8%, quase 8% da venda total da loja dele. E isso com o supermercado é uma venda muito alta de produção própria, já que o aceitável é em torno de 4% do faturamento bruto da empresa ser de padaria própria. Só que o que o cara faz? O cara tem pizza, tem uma área para o pessoal sentar e faz pizza, ele pega e faz a pizza na hora, isso com borda recheada, não sei o quê. E tem os lanches, tem salgadinho, tem uns pães lá que ele produz na própria padaria dele para poder vender também para as pessoas na lanchonete. Entendi. Só que ele já tem a característica, se olhar a produção de padaria dele já é com uma quantidade muito boa de SKUs, né? Então ele tem bolo salgado, bolo doce, pão doce, pão sírio, pão de provolone, pão de não sei o quê, Então é uma variedade absurda de pão normal, pão doce e dos bolos, tortas e tal. Então você acaba por essa variedade. E padaria é variedade, não é quantidade. Não adianta nada você fazer 1 tonelada de pão de provolone, mas você tem que ter. Não adianta nada você, vou fazer brioche, vou fazer um monte de brioche. Não, você tem que ter um pouco. Então, o segredo da padaria é você, na hora de fazer a produção, você produzir um pouco de tudo e não muita coisa de pouca coisa. Seja produzir uma quantidade grande de pouca coisa. É melhor produzir uma quantidade pequena de muita coisa. Muita variedade. E no caso, assim, acompanhando a linha de raciocínio, tem que ter uma análise também por trás disso, né? Porque se eu produzir um pouco de cada e vi que um determinado item, ou alguns determinados itens vendem muito e alguns outros vendem pouco, eu vou produzir uma quantidade específica para aqueles que vendem pouco, né? Que é só para atender aquele público, ou se for muito mínimo mesmo, talvez não trabalhe com ele, e o que vende mais vou produzir mais. Seria isso? É exatamente isso. Na verdade, você tem que fazer análise para ver quais são os produtos de melhor giro. Isso. Para você poder tratar esses produtos que estão com melhor giro, pior giro. Mas também você tem que parar para olhar se, no final das contas, o resultado ali da tua venda está valendo a pena manter ou não uma linha de produtos dentro da padaria. Entendi. Então é analisar, esse aqui está valendo a pena, esse aqui não está valendo a pena, ou esse aqui vende muito pouco. E o problema da padaria é que alguns itens você vai achar que vende,
só que muitas das vezes não vende porque não tem. E aí, quando a gente fala de fazer uma análise, é um mês no mínimo, rodando todos os dias com tudo, igual. E a padaria você tem um problema sério, porque todo dia de manhã não tem produção. Tu chega de manhã na padaria e sempre está faltando, não tem quase nada. Tem pão francês só. E o grande segredo para você tentar fazer a virada de jogo na padaria é você num dia produzir o dobro, fazer uma dobra com a equipe toda e produzir o dobro de produção para que você tenha uma produção inteira para a manhã seguinte. Entendi. Porque aí você vai, porque os caras chegam cedo e começam a produzir. Eles só começam a soltar a produção de verdade meio-dia, 1h, aí tu enche a padaria. Aí de tarde tem pão, pra noite tem pão, de manhã cedo já não tem mais, que acabou tudo. Porque a padaria vende. E aí de manhã cedo nunca tem pão. E aí o segredo para aumentar a venda da padaria, a de cara é dobra a produção, aumenta a produção, dobra ela, para de manhã cedo você ter tudo. Aí você vai começar a ver realmente o giro verdadeiro da tua padaria. E mesmo assim, não adianta só olhar relatório, você tem que ir lá para o balcão da padaria e conversar com a balconista, porque ela fala assim, o pessoal está pedindo direto bolo de pamonha e a gente produz 5 unidades só. Aí acaba rápido, as pessoas ficam pedindo, nunca tem, e aí você não consegue ver isso no relatório. Sim, tem coisa que só no chão de loja. Você só vai dizer assim, vende 5, então eu vou produzir 5. Você só vai descobrir se está tendo falta se for lá no chão de loja e ver como é que sentir o que está acontecendo. Senão você nunca vai acertar a mão da produção. Só quando, sei lá, eu produzir 30 bolos de pamonha e ver que aí vendeu 20. Ok, então eu sei que vende 20. O problema é que quando você produz tudo e vende tudo, você não tem parâmetro para saber se aquilo é a quantidade correta ou então tem que aumentar a quantidade. Normalmente tem que aumentar até você chegar num teto, ou seja, começar a sobrar. Tá sobrando, então eu cheguei no teto da venda daquele produto, então já sei que eu tenho que produzir mais ou menos aquela quantidade, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Nesse caso, a gente está tratando em si um público que tenha só padaria. Mas, por exemplo, se o cara tem a padaria dentro do mercado... Não, isso é dentro do mercado. Sim, então ele consegue... Dentro do mercado funciona desse jeito. E na padaria também, sozinha, também funciona. Mas aí, no caso, você acha que teria como ter esse controle com padaria própria? Não seria ideal pão congelado? Ou você acha que pão congelado não funciona? Não, pão congelado funciona. E normalmente eu sempre sugiro pão congelado para o cara que quer começar. Vou começar, não tem padaria, pão congelado. Por quê? Porque você vai gastar 100 mil se for montar a padaria tudo com material, com maquinário usado. Custa menos de 100 mil para você montar uma padaria. Usado? Usado. Então novo é muito mais caro montar uma padaria. Então trabalhar com pão congelado ajuda. O problema é que o pão congelado também tem uma variedade pequena de produto. Então você pode começar, por exemplo, o que normalmente eu sugiro começa com pão congelado, está vendendo bem? Contrata um confeiteiro, começa a produzir o que não tem na linha do pão congelado. E aí você vai fazer as tortas, os bolos, não sei o que, os pão doce, tal. Aí você começa a trabalhar com uma linha que não tem lá. Aí o que eu faço? Vou ampliando. Se você achar que vale a pena você ir para o pão próprio, vai. Mesmo assim, quando a gente fala que se você estiver vendendo muito pão de sal, não vale a pena produzir o pão de sal. Quando você bota na ponta do lápis a quantidade de gente que vai ter que estar disponível para produzir o pão de sal, e fornear o pão de sal e botar o pão de sal para rodar, vale mais a pena comprar congelado. Porque o cara do pão congelado consegue te vender num preço melhor porque ele tem um volume maior de produção. Como você não tem esse volume de produção, e muitas vezes você não consegue entregar, cara. Tem um lugar que vende, sei lá, 30 carrinhos numa manhã, 40 carrinhos de pão numa manhã. E aí, meu filho, não dá vazão, você vai ter que ter uma equipe produzindo pão francês. Aí é melhor você comprar congelado e ter uma mão de obra um pouco mais direcionada para os produtos que têm um valor agregado. Porque o pão francês ocupa muito tempo. Então, algumas padarias, e aí você tem que fazer conta, mas normalmente a gente sugere que mantenha o pão congelado só no francês e trabalhe o resto do pão com você produzindo produção própria. Isso. Mas aí como é que eu faço para avaliar, para ver se o cara é um bom confeiteiro, se o cara é um bom padeiro, existe algum método? Sim, vendendo. Se o que ele produz, tudo que ele produz vende, é elogiado, os clientes gostam, ele é um bom padeiro, bom confeiteiro. E também a produção. Entenda que um cara desse, um bom confeiteiro, vai ganhar ali de 2, 3, 4 mil reais mês. Dependendo do lugar do Brasil. Esse cara, ele tem que produzir ali, no mínimo, de 5 a 10 vezes o que ele custa.
Isso assim, pensando, eu chuto em 10, sei lá, um bom confeiteiro produz 40 mil de produto por mês. Mole. Um confeiteiro razoável produz ali, sei lá, 20 mil. Um confeiteiro bom produz 25 mil. Um confeiteiro razoável produz o que a gente diz, que é 14 mil por funcionário de produção, que é uma média. Mas eu conheci a confeiteiro que trabalhou nessa empresa que eu falei que vendia 700 mil, que ele sozinho produzia quase 100 mil. Só ele, parado, ele produzia 100 mil. Era lindo. Então, a média de margem de uma padaria de 50%, 60%, ou seja, aquele cara deixava 50, 60 mil reais para a empresa. E aí ele ganhava lá 4, 5 mil reais. Muito justo. Assim, era o cara mais bem pago que eu conheci. Tem casos, por exemplo, que você contratando pão congelado, vai um cara na sua loja para fazer o pão para você, não tem? Seria viável, seria errado, eu pegar, colocar um cara em treinamento para acompanhar esse cara? Cara, esse é o que todo mundo faz. Então, assim, você tem uma... Não digo nem de pão congelado, não. As empresas que vendem a parte de insumo de padaria, normalmente tem técnico que trabalha para ela. O nome desse cara é um técnico de padaria. Ele vai lá e ensina a produzir. Vou te ensinar a fazer salgado folhado. Vou te ensinar a fazer cachorro-quente de forno. Vou te ensinar a fazer pão de pizza. Vou te ensinar a fazer tal coisa. Aí o cara, ele produz junto com a tua equipe. E aí ele treina a tua equipe para fazer a produção. Óbvio que o cara não vai ficar lá sim, direto, mas ele pode periodicamente, se você pedir, se você solicitar, se for um bom cliente, se você pagar bem, você vai pedir e o cara vai fazer esse treinamento. Mas normalmente as empresas de pão congelado já fazem isso normalmente. Porém, as empresas de insumo também fazem. Então você não necessariamente precisaria estar com pão congelado para ter treinamento da tua equipe de padaria. Existem consultorias no Brasil especializadas em ensinar a organizar a padaria. Tá? A gente lá, por exemplo, lá na Estratégia, tem especialistas de padaria que ajudam a fazer o processo todo. Mas existem consultores que só fazem padaria. Tá? E no final das contas, eu acho que não precisa contratar nem a minha, nem do cara que só faz padaria. É só você encher o saco do técnico lá que ele te ajuda a fazer a produção. Então é uma forma mais viável. E aí sim, você vai, dependendo, chamar a nossa consultoria para ver os produtos que estão sendo feitos são adequados, o receituário de padaria está adequadamente organizado, existe alguma estratégia que eu poderia fazer para melhorar minha venda desses pães? Isso você precisaria da consultoria. Agora, para a produção, o mercado já tem técnico que ensina a fazer esse processo. Entendi. E assim, padaria, assim como os outros perecíveis como hortifruti, açougue, deve ter perca. Tem algum jeito de fazer reaproveitamento de padarias, trabalhar legal com isso? Tem, mas aí provavelmente eu vou ter que fazer um papo de mercado com o seu Carlos Augusto para ele dizer todas as técnicas com índice químico tal para poder fazer, porque o seu Carlos, eu tive um cliente com ele e eu falo disso porque assim, meu nível técnico, eu nem comparo com o nível técnico dele de conhecimento de perecível. Ele pegou um monte de resto de bagulho na padaria e fez um bolo sem fornear o bolo. É brabo. E cara, é o MacGyver da padaria. Ficou bom pra caramba. Ficou top da balada o bagulho que ele fez. Não me pergunta como ele fez. Ele fez. Então assim, por quê? Porque ele já teve que se virar. Então tanto é que no dia lá a gente fez um podcast com ele só de tomate. Eu fiquei durante 40 minutos falando de tomate com ele. Falando sobre como reaproveita, como é que faz não sei o que, como é que faz. Ele deu as receitas. Então, é um cara extremamente técnico e que, para mim, é um cara que vai estar sempre do meu lado, um cara que vai estar ajudando nesse processo aí. Esses grandes supermercadistas querem chegar em algum lugar. Então, assim, dá para fazer sim. A média de perda da padaria é em torno de 3,8%. Tá? Então, assim, mas você pode reaproveitar boa parte dos produtos que tem na padaria. Né? Até o próprio pão que ficou, dá para ser reaproveitado como massa e tal. Tem muita coisa para ser feito. Mas aí, se for o caso, a gente depois monta um podcast. Se você quiser, então, estiver assistindo a gente, bota aí hashtag eu quero podcast de reaproveitamento da padaria. Se ninguém botar, se tiver mais de 100 ali, eu faço o podcast. Se não, fica para algum dia.
Aproveitando que você mencionou a questão do teu técnico ali de suporte ou uma consultoria, o que você acha melhor? Trabalhar com uma equipe já bem treinada, já qualificada, ou você formar uma equipe? O que seria melhor para a padaria, seja do mercado ou no caso da padaria própria, só como padaria mesmo? Então, vou dizer minha opinião. Tudo que tem dinheiro é complicado. Padeiro, açougueiro, pedreiro, lanterneiro. Nossa, perdemos fãs agora. Perdemos totais, né? Cara, essa galera é complicada. É complicado. Tem gente que é muito boa. Tem cara que é foda. Mas, assim, a maioria não é. Então, a maioria é complicado. O Fabrício, inclusive, ele tem um desafio pessoal absurdo, porque ele capacitar e fazer os açougueiros mudarem um pouquinho a cabeça dele para ver se funciona melhor, porque eles ganhariam mais, só que os caras são burros, dão muito mole, cara, sabe? E trabalha errado, não tem humildade para aprender, são coisas muito básicas e muitos açougueiros dão mole por causa disso. Inclusive, se você fizer alguma reclamação e ser um hater, é porque você provavelmente é o que está dando mole, porque se você não fosse, você não seria um hater. Né? Deixa claro. Só para ficar claro para todo mundo. Então, que façam comentários negativos para a gente saber quem são os ruins. Né? E aí, donos de mercado, não contratem esse cara. Tá? Que fique claro aqui também. Tá no YouTube. É bullying puro, tá? Bullying total. Bullying arte. Então, olha só. Então, assim, é complicado achar mão de obra boa. Por exemplo, em São Paulo tem um monte de padeiro, confeiteiro muito bom. No Rio, por exemplo, a gente grama para achar uma mão de obra boa de padaria. Muito difícil. Nossa, muito difícil. O cara que é bom tá empregado. E tá ganhando bem, não sai, nego não deixa ele sair de jeito nenhum. E o cara que é mais ou menos tá na pista pra como é que fala que vocês falam, né? Tô na pista pra rolo? Não, tô na pista pra negócio. Tô na pista pra negócio. Tá vendo? Nosso editor sabe esses termos todos, tá? Que fique claro. Tô na pista pra negócio. Então, o cara tá na pista para negócio, tá ali para tentar arrumar emprego e tal, mas normalmente o cara tem hábitos complicados, produz pouco e tal. Então, assim, vou te dizer minha recomendação. Se o lugar onde você tá tem mão de obra abundante de padeiro e confeiteiro, procura o cara pronto. É sempre melhor. Agora, se o lugar que você tá não tem abundância de padeiro e confeiteiro, forma um. Normalmente você vai pagar ele, normalmente vai ser mais barato do que um padeiro profissional e normalmente por gratidão ele vai tender a produzir melhor e ser mais comprometido do que o padeiro que você traz de fora. Entendi. Então, na sua opinião, né, na sua experiência, com base na sua experiência, a melhor opção nesse caso seria formar um cara? Não, porque depende. É melhor formar. Porém, tem lugar que realmente tem abundância de mão de obra, tem muita gente boa. Você pode procurar. Aí é melhor você trazer pronto. Entendi. E assim, você já falou que é bom trabalhar com kit festa. Você não acha que fica difícil de ter controle? Porque, por exemplo, você tem que fechar negócio com salão de festa, essas coisas, não, seria isso? Não. Vender salgadinho? Não. Seria como, então? O kit festa, só para você ter uma noção, você bota lá, assim... liguem pra cá e a gente manda pra tua casa. Kit festa, R$200. Uma torta de X centímetros, 300 salgadinhos e 2 Coca-Colas de 2 litros. As pessoas ligam e você entrega. Pô, que maneiro. Entrega pronto. O salgadinho é feito na hora, só que aonde engargala esse processo do kit festa? Não é na torta, porque a torta você consegue produzir antes. O que gargala é o salgadinho, que tem que ser frito na hora. Pra mandar. E aí você tem que ter uma produção do caramba lá de fritadeira para fritar o salgadinho na hora para poder mandar isso pro cara. E tem que ter uma logística boa. Né? Você tem que ter carne para poder fazer. Mercado aberto, você tem que fritar salgadinho. Então, mas é um negócio que você fatura centenas de milhares de reais com certa facilidade. É porque ali na hora, né? Pô, cara, quer fazer uma festa, liga pra lá que eles fazem entrega, né? Não é nem festa. Chegou os seus amigos em casa. Verdade. E você tá de bobeira e quer, sei lá, porra, não tem nada pra comer, vamos pedir um petisco. O quê? Vamos ligar lá e pedir vai vir uma torta gostosa de chocolate e vem um monte de salgadinho. A gente come salgadinho, toma refrigerante e come a torta. Ou então vamos ficar aqui gravando até mais tarde, a gente pede um salgadinho pra tudo certo. Inclusive tem uma empresa que vende kit festa aqui na frente. Aí, tá vendo? Mas assim, além disso, que, inclusive é que eu inaugurei. Sério? Sério.
Não é coincidência, então. Né? Nunca é coincidência. Nunca é coincidência. Então, além da questão do kit fest e tudo mais, a gente falou da produção, das amarrações que tem que ter, do controle. Mas assim, uma coisa importante que as pessoas também esquecem, principalmente quando é do mercado. Eu não sei da questão do padaria própria, mas no caso do mercado, eles pecam muito na questão do custeamento dos produtos. Você mencionou que a padaria dá lucro. Porém, no caso do mercado, tem muito mercado que não controla o custeio certo da produção. Porque não faz, o nome certo é receituário, né? O cara não faz o receituário. Ele não aplica o receituário de forma correta ou copia e cola um receituário, e isso não é verdade. Porque você tem que pegar como a pessoa faz a receita e não o que você está dizendo que é para fazer de receita. Como é que o meu produto hoje é bom? É bom. Tá. Como é que o meu padeiro e o meu confeiteiro fazem? Com a receita que eles usam. Aí, a partir daquela receita que eles usam, você vai pegar, vai mapear a receita que eles usam e vai lançar no sistema o receituário de cada um dos produtos. Porque entra farinha, açúcar, leite, não sei o que, e sai o produto final do outro lado. Então, o produto acabado. Então, tem que ter esse controle. Inclusive, se você é grande, você vai ter uma coisa chamada relatório K, que tem que ser preenchido, informando como foi gasto, consumido esses produtos que entraram, os insumos. As pequenas empresas, eu não sei se tem obrigatoriedade, mas as grandes têm. Eu tenho que fazer uma coisa chamada bloco K. Isso é feito por dentro do sistema. Então, hoje, inclusive, por exemplo, a padaria precisa ser tratada como se fosse uma pequena indústria dentro do supermercado. E não é essa a cultura dos donos de supermercados. De ter uma pequena. Ficam malucos. E você tinha que controlar, criar uma pequena indústria, que é onde tivesse início, meio, fim de processo, que as pessoas andassem pouco dentro da padaria para poder produzir, que você tivesse uma sequência lógica que ajudasse a você entregar mais produtos e não menos produtos. Como se fosse uma série ali. Exato. Estilo fordista lá de fazer carro. Então você tinha que ter uma... otimiza toda a área de trabalho e o processo. Então isso você precisaria de uma consultoria. Isso o cara técnico ele não vai te dar. O cara técnico vai te ensinar quanto de açúcar você tem que pôr em cada coisa e como é que você vai mexer sua mão ali para preparar aquele bagulho. Sim. Qual máquina que você vai usar e tal. Mas ele não vai te ensinar a otimizar a produção. Para otimizar a produção, você normalmente vai ter que procurar um consultor que já tenha feito isso para te ensinar o processo para poder otimizar. E aí isso chega, muitas das vezes, a economizar de 10% a 30% o custo de produto. Nossa. Porque o ser humano é uma variável muito alta na produção. Sim. O custo dele, o valor agregado do ser humano é muito alto. Não é uma mão de obra muito barata, um padeiro. Né? Então, quando você otimiza a produção, eu faço esse cara entregar mais produto. E aí, ele entregando mais produto, eu produzo mais dinheiro com menos pessoa. Ou produzo muito mais dinheiro com a mesma quantidade de pessoas. E aí você tende a ter uma lucratividade maior, porque o custo daquele funcionário é rateado pelo faturamento. Então, se eu faturar mais com a mesma quantidade de funcionários, esse funcionário representa um valor menor em cima do meu custo de produto. E isso faz com que o teu resultado seja melhor. Então, resumindo, é isso. Então, no caso, vale mais a pena, por exemplo, eu tô com um padeiro lá muito bom, top da balada, eu só boto, sei lá, um estagiário para ele só dar ordem pro estagiário seguir com a produção. Seria melhor. Até dá para botar estagiário. Dá para botar estagiário na produção, porque você tem legalmente faculdade de gastronomia, né? Então, na gastronomia tem essa linha de produção de pães e tal. Entendi. Então, você poderia ter estagiário de padaria. Mas você pode ter um aprendiz trabalhando. Então, qual a diferença do padeiro profissional para o aprendiz, né? O aprendiz, muitas vezes, ele vai lavar a louça, ele vai arrumar as coisas, ele vai preparar o ambiente para o padeiro fazer. Uhum. Ele vai preparar a massa, ele vai bater massa e tal, mas quem vai montar as coisas é o padeiro ou o confeiteiro, né? Então, mas esse cara pode aprender. Eu, normalmente, na área de produção, na área de açougue, padaria, na parte toda de perecíveis de supermercado, a minha sugestão é que você esteja sempre formando gente do zero. Por quê? Porque se você quiser continuar crescendo, abrir novas lojas, não é uma mão de obra, como eu disse, que você encontra em qualquer esquina. Então, você forma para que ela seja o futuro padeiro ou confeiteiro de quem sabe da outra loja que você vai abrir. Então, se você tem a expectativa de abrir novas lojas, seja que seja daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos,
é importante você já vir formando esse cara agora. Porque leva 1, 2 anos, 3 anos para esse profissional estar pronto. Entendeu? Uma outra coisa que você mencionou no início, a questão de ter um controle, né? Saber o que produzir, quando produzir, para não ter desperdício desnecessário. A questão do frios, né? Frios e padaria andam sempre junto. O principal ali, né? O que? A mussarela, o queijo prato, o Minas, a mortadela. Como saber a quantidade específica para trabalhar, principalmente na questão do fechamento, início do dia. Como você mencionou, muitas vezes tu chega, não tem, o cara tem que fazer na hora, tem que cortar na hora. Tem gente que prefere trabalhar com bandejinha. Qual que seria o melhor jeito de trabalhar? Na verdade, o melhor jeito de trabalhar é com os dois. Com os dois. Você tem que ter a bandeja e você tem que ter alguém fatiando. Porque tem gente que vai querer que seja fatiado na hora. Entendi. Porque é fresco. E tem gente que não tem tempo e vai preferir levar na bandeja. Lembrando que as bandejas de frios, a minha sugestão é que não sejam com menos de 150 gramas cada. No mínimo. Então você não pode ter bandeja de 89 gramas, de 100 gramas, de 79 gramas. Porque não paga, quando você botar o custo do produto e da bandeja, não paga. Você vai diminuindo o teu lucro. O custo da bandeja e do filme e da etiqueta que você bota na bandeja, ele diminui o lucro daquele produto. Então, quanto maior a quantidade de produto dentro, mais caro fica a bandeja, e aí o custo da bandeja é rateado e fica um percentual menor e dá mais lucro. Então, as bandejas, se possível, elas têm que ter mais produto. E o fato é, quanto mais a sua padaria vender, mais o seu setor de frios vende. E isso é um fato. Mas também tem que manter sempre... E aí, eu nunca boto em promoção mussarela, presunto e mortandela. Aí não, hein? Galera que faz dinheiro. Gera muito inimigo nesse... Eu nunca boto isso em promoção. É melhor que você promova o pão francês e bote ele mais barato, porque ele vai arrastar o cliente para o pão francês, arrasta. As pessoas são apaixonadas pelo pãozinho quentinho. Só o francês. Incrível, os outros né? pães, você não precisa nem dizer o preço. Aumenta R$2 a partir... Você que está assistindo o vídeo, aumente R$2 o quilo de qualquer outro produto que não seja o pão francês e não vai fazer diferença nenhuma. As pessoas continuarão pagando e você menos vai do aumentar... suíço, porque eu sou fã do suíço, beleza? Vocês vão aumentar em R$2 o quilo e para os clientes não vai fazer diferença nenhuma, mas para você vai aumentar em R$2 o seu lucro. Diferença, hein? E faz muita diferença. E aí é melhor que você suba R$2 todos os produtos da sua padaria e diminua lá o pão francês. Bota ele barato, pode vender até no custo. Só para deixar claro, você sabe que o pessoal aqui na equipe também toma café da manhã, né? Eu sei, mas aqui as coisas, a gente já não tá numa zona muito classe C e D, né? Aqui a gente tá na classe BA, né? AB. Então, o fato é que já as coisas já não são mais tão baratas assim como deveria, né? Mas tudo bem. Real. E assim, pulando para quem tem padaria própria, vale a pena trabalhar com mercearia ali dentro ou só foca na padaria e na pizza? Cara, vale a pena trabalhar com mercearia. Se for muito pequena a sua área de venda, é bebida e matinais. E aí, se tiver mais espaço, biscoito. Não é botar macarrão, arroz, feijão, isso não é. Você bota matinais. Creme de leite, café, leite condensado, chá, não sei o que, e bebida. Isso é o que eu sugiro. Então, bebida primeiro, matinais depois. Aí depois, se ainda tiver espaço na tua padaria, biscoito. Mas aqui Mas não seria melhor biscoitos e matinais e bebida só ali, refrigerante? Não, as caras da padaria não fazem isso. Qual é o setor da mercearia que mais vende dentro do supermercado? Bebida. Então, por que o cara não vai ter dentro da loja dele? É Sim. loucura não ter. Mas ele também não pode deixar de ter biscoito. Não, tem que ter biscoito, mas ele pode deixar de ter biscoito. Se ele tiver... Vamos lá, eu tenho uma padaria. Aí eu tenho padaria com bebida. Legal, já começa a ficar melhor. Aí eu tenho padaria com um pouquinho de matinais. Já fica melhor ainda. Eu tenho padaria com um pouquinho de matinais e com biscoito. Muito melhor. Mas aí preço, ele trabalha isso na nota, porque é padaria. Então eu posso jogar o preço mais na nota ou... As padarias tendem a botar o preço muito caro de tudo. Elas não têm variedade, elas não têm quantidade, é uma estratégia. E funciona até, né? Você vai para a padaria sabendo que você vai pagar mais caro pelas coisas e está tudo bem. Agora, se você tem a expectativa de transformar a tua padaria num mercado, quando ele for virando mercado, você vai ter que mudar essa sua estratégia, que senão não vai vender. Mas aí eu trabalho até com cerveja dentro da padaria, tem problema? Tem, claro que trabalha com cerveja dentro da padaria. Vende, pô. Vende?
Vende. Aí. Vende. Agora a questão da padaria é o seguinte, a gente mencionou muito a questão da padaria própria, da produção e industrial. Quando eu tenho uma padaria industrial tem os dois, ok? Só que a minha padaria industrial não performa tão bem quanto a minha padaria própria. Como que eu consigo? Em 90% dos casos, quando a padaria industrial não está performando bem, é porque você não está deixando ter a variedade de produtos da tua padaria. Por exemplo, eu e minha esposa consumimos um pão, eu não me lembro qual era um pão roxinho da Plus Vita, acho que Plus Vita. De grãos, né? De grãos? Que é não sei quantos grãos e é sem açúcar. 7 grãos. Eu tinha um hortifruti perto da minha casa, quando eu morava em Campo Grande, que vinha uma unidade desse pão. Aí eu chegava lá, não tinha. Aí no dia que eu achei, eu falei, cara, que bom que tem o pão, eu nunca tinha visto o pão aqui. Ela falou assim, não, é porque só vem uma unidade. Eu falei, cara, então pede pra vir 2, porque eu também quero comprar. Entrou em choque. E aí o fato ela vende pouco porque você escolhe os produtos de padaria industrializada, se você não vender, o cara troca. O cara bota, o que não vender, ele recolhe e troca. E aí o que você faz? Tipo, você não pede. Deixa ele bota a variedade toda, porque tem consumidor para esse tipo de produto. Né? Quando a gente fala em padaria terceirizada, nesse sentido, e padaria terceirizada é uma categoria dentro da padaria, a gente está falando dos caras que é Plus Vita, Vic Bold, Panko, entre outros aí. Que é o que a gente identifica como padaria industrial, que é para padaria industrializada, né? Que é a padaria que não está sendo industrializada dentro da tua loja. Sim, não é produzida na loja. Isso. Então, assim, esses produtos performam bem, na maioria das vezes é porque você não tem sortimento. E aí você olha assim, só tem o pão basicão lá, que custa X, acho que é o mais baratinho, e você não tem a variedade de pães. Pão de Nutella, pão de não sei o que. Cara, se você botar, vende. Vai vender. Pouco, mas vende. Aí você pede uma quantidade um pouquinho, pede 5, 10, 15 unidades, deixa ver se, vende 5 por dia. Beleza, então passa a pedir 5, mas deixa a variedade. Se você não tiver variedade, não vende, cara. Padaria é pura variedade. Quanto mais variedade, mais vende. Outra coisa também que alguns alunos perguntam também, o pessoal do YouTube, é a questão de horário de funcionamento, horário de pico, né? Toda padaria tem horário de pico, de manhã, de tarde, final do dia. Mas assim, o que fazer nesse horário mais fraco, o horário que quase não tem muito movimento ou nenhum? O que eu posso estar fazendo para estar trazendo movimento para esse horário? Então, o fato de não ter movimento na padaria, ou ter pouco movimento na padaria, naturalmente é porque ela já é uma linha de produtos, por exemplo, dentro do supermercado, que vende só 4% da venda da loja. Já é uma linha que vende pouco, tá? Naturalmente. Mas qual é o lance? Qual é o lance para a gente aumentar a venda disso? Na maior parte das vezes, você tem que viciar o consumidor no consumo dos seus produtos. Como fazer isso? É só você, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, fazer o que a gente chama de festival de pães. Como funciona o festival de pães? Chama o técnico lá da empresa que produz, que vende insumo para você, e aí você faz o festival de pães uma vez por semana. Nesse festival de pães nada mais é do que você pega um mesão, bota tudo que você produz lá, é um dia que você produz muito, então você produz uma quantidade um pouco maior de tudo que você faz na padaria, e você tem um espaço dentro dessa mesa para degustação. Então o cara vai provar o bolo de milho, o bolo de pamonha, um bolo de aipim, um bolo de fubá, o bolo de não sei o que, tem um pouco de cada, o cara pode ir lá pegar um pedaço e provar. Se ele provar um de cada, ele já não janta naquele dia, né? Sim, mas muitas vezes ele não vai nem levar produto. Ele vai lá e come só. Vai embora. Só que ele provou o bolo de pamonha. E ele sabe que é bom. E ele falou assim, puta que bolo bom de pamonha, rapaz. Aí no domingo de manhã ele vai comprar o pão, olha o bolo de pamonha olha pra ele olha o bolo de pamonha, olha o pamonha olha pra ele, olha o bolo de pamonha. Aí dá uma piscadinha, aí ele fala assim, aí pronto. Já aí ele acaba levando. Aquele gostinho na boca, né? Se entregou. Aquele gostinho na boca e leva embora. E assim, trabalhar com produtos, vamos dizer assim, naturais dentro da padaria, vale a pena? Produtos sem glúten, sem lactose, essas coisas? Você tá falando por você, né? Sou celíaco, gente. Experiência própria. O Jonathan tem um pequeno problema de vida que ele não pode comer coisas com glúten, senão a garganta fecha. Senão ele morre. Tipo isso. E aí, sim, vale muito a pena. E isso faz todo o diferencial. Por exemplo, a Natália vai comprar um pão no Zona Sul,
que muitas vezes não tem, tá? Zona Sul, se alguém de vocês estiver assistindo, pelo amor de Deus, compra o pão que ela gosta, que é um pão que vem uma massa, sei lá, francesa, que é fermentação natural e é realmente sem açúcar. E a farinha de trigo realmente é integral. Porque o cara fala que o pão é integral e ele bota polvilha lá, o pão em cima com farinha normal. Mas não de nada. Não, de porra nenhuma. Então, boa parte dos pães integrais não são integrais. Agora, por exemplo, eu já vi pão sem glúten que não é. Você pega o pão sem glúten, parece uma torrada, né? Sim. Que é duro. Eu já vi pão sem glúten macio. Tem que saber fazer, né? Exato. Então, assim, se vocês conseguirem ter essa linha, para mim é o futuro. É linha zero, diet, light, zero lactose, zero glúten. É o futuro porque, por motivos que a gente não tem muita explicação, o ser humano, conforme o tempo está passando, tem ficado mais doente e tem se preocupado mais com a saúde. Tem muita gente que não come glúten, não porque tem como o Jonathan um problema de sociológico questão dele. de saúde mesmo. Sociológico dele. Não é isso, não é o Jonathan tem esse problema. Mas o cara faz porque ele sabe que o glúten faz mal e não quer mais comer glúten. Eu queria abrir um parênteses aqui, tô revoltado com vocês. Isso não se faz, eu não como, vocês fazem essa sacanagem. Ele não tem. Gente, ele não tem onde comprar produto. É foda. Ele não tem o que comer. Ele fica sem opção. Então ele quer comer um biscoito, não tem biscoito sem glúten. Ele quer comer um pão, não tem pão. E ele gosta de pão, mas não pode comer. Fica todo mundo aqui no escritório comendo pão e ele já com a agulha na boca lá que não pode comer agora pão. Aí faz tapioca. Você fez uma afronta, agora você faz um elogio. Agora os produtores de pão de queijo. O Jonathan passa mal de tanto pão de queijo e batata frita. Por quê? Porque não tem. E tapioca. E não tem. As pessoas têm que aprender a fazer isso. Por favor. Vocês vão ajudar muitos celíacos aí no mundo. Fica aí a dica pra vocês. Fazer salgado de batata e aipim em vez de ficar fazendo salgado de farinha. Cara, é muito bom por sinal. Já comemos, né? Um ex-cliente nosso trabalhava com uma coxinha que era feita na massa de batata. Muito bom. É absurdo, não era frito. Aí ele podia comer? E não era frito, era uma coxinha no forno, que eu já achei absurdo, né? E tipo assim, eu falei, cara, como é que você não fritou uma coxinha? E como que isso aqui não é massa? Não, isso é de batata. Eu falei, não é possível. Você tá me enrolando. Era bom pra caramba. Ia bom pra caraca, cara. Eu vou então, ter que assim, marcar lá. Funciona. Agora, vocês têm que... É uma linha de produto um pouco mais complicada e você tem que ter gente para poder produzir. Por exemplo, você tem que limpar se você estiver produzindo pão e for produzir um pão zero lactose, zero glúten, diet, fazer você toda a limpeza. Você tem que limpar tudo. Toda a higienização. Para você poder trabalhar com o produto ali, porque senão pode fica com o resto. E pode ter contato, e dá uma merda do caramba. Até mesmo na fritura o óleo. Tinha biscoito, por exemplo, a Fofura, falei marca, desculpa, que antes não tinha glúten. Aí agora tem glúten, porque o mesmo máquina que eles usam, acabou passando para fazer e, tipo, dane-se. Tem glúten agora, acabou. Veja assim, pode conter glúten. Eu fico naquela, como eu não como? Então não como. Melhor não. Morrer. Ainda tem isso, né? Cara, uma droga. O lance da maionese, né, cara? Nos Estados Unidos, aqui a maionese no Brasil não tinha açúcar. Sim. Da Heinz. A maionese ketchup, sei lá. Achei que ketchup. E agora tem. É porque lá nos Estados Unidos. Por que, gente? Lá nos Estados Unidos. Precisava botar açúcar. Provavelmente, a nível industrial, provavelmente, falando como um cara estudado nessa área, Desculpa. é de redução de custo. Eles trocam um insumo por outro para reduzir custo e manter a produção. Inferno, tá caindo agora. Tá matando muita gente. Açúcar, Sim. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos eles trabalham com xarope de milho. Eles essa já é uma tradição, não é de agora. Isso começou lá nos anos 90. Porque nos Estados Unidos as pessoas sabem que o açúcar mata. Sim. Mas também são mercenários também. Eles fazem outras paradas aqui. Enfim. Calma aí, já não faz teoria da conspiração. Não vamos falar de política aqui. Vamos voltar pro assunto de padaria. E balanço da padaria? Dá pra fazer? Você acha que tem que fazer? Como é que funciona? Tem que fazer. Na maior parte das vezes, você só vai conseguir fazer se você tiver um controle de produto acabado. Porque muitos dos sistemas não tem controle de produto acabado. Uhum. Então eles lançam, você dá entrada de insumo, açúcar, farinha, não sei o que, e dá saída vendendo um bolo de batata, um bolo de aipim, e aí isso dá baixa nos insumos. Mas ele não tem um controle de quantos bolos de batata tem, quantos bolos de aipim tem, quantos bolos de pamonha tem. Isso só os softwares que têm esse controle do bloco K.
Porque o Block Car faz exatamente isso, ele controla o que entra de insumo, o que vira produto acabado. Para que o do que vira produto acabado fique vendido. Aí eu tenho um estoque de produto acabado, para eu poder ter um estoque aqui de venda, eu vou conseguir saber quanto eu vendi dessas coisas aqui. Aí eu consigo fazer um balanço de produto acabado. E aqui eu consigo fazer um balanço de insumo. Tiro o relatório, vejo se o insumo está batendo, se não está, o receituário está ruim, está errado, ou então as pessoas estão usando mais ou menos produtos na produção. Aí eu tenho que ajustar a produção. Agora, para fazer a baixa de produto acabado, eu tenho que ter esse relatório aqui para fazer esse gerenciamento da produção na padaria. Algumas empresas que, sei lá, o sistema não tem bloco K, fazem um controle de produção, anotando tudo que elas produziram no dia, aí eu consigo fazer um inventário para ver tudo que vendeu lá no final e ver se está batendo. E assim, para quem está assistindo a gente agora, se interessou em padaria, o que você acha de fazer empréstimo para abrir a padaria? Você acha que vale a pena comprar? Eu acho que vocês devem procurar marca spam. E fazendo propaganda porque os caras são bons pra caralho. Paga nós! Paga nós! Marca Spam ainda não quis virar patrocinador do canal, mas quem sabe ela vira. Mas basicamente a Marca Spam é uma empresa que faz produto de pão congelado. A minha sugestão você não tem padaria que abrir, pega uma padaria terceirizada. Pega alguém que fabrica pão próprio, que ele já te dá o forno, a climática, a grade, o freezer. Ele não quer que bote na câmara frigorífica porque a temperatura é diferente, então você consegue regular a temperatura do pão de forma certa. Ele te dá tudo e você só tem que comprar pão com ele. Aí você compra pão, bota lá e ele te dá um treinamento para você poder fazer. Então é o melhor dos mundos. Começa por aí, dando certo, aí você pode avançar para comprar padaria. Porque o investimento é muito alto para não dar certo, sabe? Eu sei que vai dar certo, mas alguns vão com medo. Agora a questão de voltada para padaria, que é só padaria mesmo, não está no mercado, né? Mesmo tendo ali um pouco de mercearia, tudo mais dentro dela. Questão de divulgação. Funciona da mesma forma que funciona no mercado, sobre quais itens divulgar, como divulgar, ou o método e a técnica seria diferente? Não é exatamente a mesma coisa. Na verdade, o método para você fazer propaganda para padaria vai ser exatamente o mesmo do mercado. Os produtos que você vai escolher que vai ser um pouco diferente. Por exemplo, eu sempre sugiro que o cara faça promoção de pão de sal uma vez por semana só. Você não pode ficar fazendo, por exemplo, promoção de pão de sal no final de semana. Não acho bom. Um dia da semana, porque aí eu não mato o meu final de semana para fazer as pessoas provarem o meu pão. Porque eu como pão todo dia. Todo dia. Então um dia da semana eu boto muito barato para que as pessoas vão lá e vão por causa do preço. E aí conhece o pão e fala, nossa, o pão é bom, hein? Você sabe que o pão é bom normalmente no dia seguinte. É o pão do dia seguinte, você sabe se o pão é bom ou não. Aí o pão é bom. Nossa, que pão bom, hein? Aí o que vai acontecer? O cara, em vez de ir na padaria, vai lá nessa que tá vendendo pão congelado, ou pão que o cara está produzindo. Por causa disso, você fez o cara provar o produto. Então o segredo para o aumento da venda da padaria é você dar prova para as pessoas. Deixar elas provarem, consumirem e tal. E ainda vou te falar mais. Aí você pode usar as redes sociais de forma inteligente. Eu posso, no dia, por exemplo, do Festival de Pães, filmar, fazer um stories no Instagram perguntando, e aí, gostou? O que você está comendo? Ah, estou comendo pão de aipim. E aí, é bom pão de aipim? Nossa, que pão de aipim é muito bom. Bolo de aipim é muito gostoso. Ah, legal. Aí vai lá e pergunta para outro cliente, e aí, o que achou? Gostou do nosso Festival de Pães? Porra, tá muito bom, as produções são gostosas. E é isso, sabe? Aí você vai gerando prova social para que as pessoas estejam lá. Gerando prova, né? A prova social se lá tiver lotado no dia que você fez Festival de Pães, aí você filma lotado. E isso gera prova social. Aí você pede para as pessoas, pergunta o que elas estão achando. Aí elas dão elogios. Aí você usa de prova, de prova e não prova social. Ah, mas o cara fez o cara criticou, você cancela os stories. Quando o cara elogiar, você deixa. Sabe que problema. Quem sabe faz ao vivo. Isso acontece. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. O Rosadas Cast está disponível em todas as plataformas, as principais plataformas de podcast. Você pode assistir no YouTube, deve ter vídeo dele também no Instagram, no Facebook. E gostaria que vocês deixassem seus comentários, o que vocês acharam desse podcast, o que vocês acham que pode melhorar, que forma que vocês acham
Quais próximos temas vocês acham que seriam relevantes para vocês. Se vocês tiverem dúvidas em relação à padaria, bota aqui. Se botar a hashtag que vocês não vão lembrar, então volta o vídeo para lembrar o que eu falei. E se tiver 100 hashtags aqui, a gente vai gravar um vídeo específico falando sobre receituário da padaria. E também não deixe de compartilhar nas redes sociais. E não deixe de ativar o sininho, clicar aqui embaixo para você poder se inscrever no meu canal e ativar o sininho e colocar para receber todas, porque se você só receber parcialmente, o YouTube vai acabar não te mostrando meus vídeos. E se você sabe também que tem algum amigo ou um parente interessado no assunto, compartilha, comenta, né? Exatamente, porque esse é o caminho para a gente poder ir muito mais longe. Valeu, até o próximo podcast. Valeu, pessoal!